Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Metodologia Científica, que é uma playlist onde eu venho aí conversando com vocês, né, sobre as produções científicas, tá? Então aqui trata-se do vídeo 2 acerca dessa playlist. E aqui eu vou falar sobre o pensamento relativista, tá? Que é uma modalidade de pensamento que eu mencionei no vídeo anterior, né? E eu achei por bem trazer minúcias acerca desse pensamento para que possa se haver uma compreensão abrangente, né? Acerca dos artefatos, né, que envolvem aí a questão da metodologia científica, certo? Bom, gente, o que é, né, Caio, o que é esse pensamento relativista, né? Bom, o pensamento relativista, ele é uma corrente, claro, né, uma corrente de pensamento, é um tipo de corrente de pensamento que vai ter aí como princípio básico as verdades universais do homem, digamos assim, sabe? Bom, esse tipo de modalidade de pensamento, essa corrente de pensamento, toma aí o conhecimento como sendo da ordem do subjetivo, tá? Então, essa corrente de pensamento, ela vai ter aí como ato o relativismo, tá? Ela tem como atitude relativizar, né? O que é relativizar? Relativizar é o ato de levar em consideração questões cognitivas, levar em consideração questões morais, levar em consideração questões culturais sobre aquilo que é considerado como verdade, tá? Então, o que é que acontece? Qual que é o ponto central do pensamento relativista? É que esse tipo de pensamento, ele nega toda a verdade absoluta, sabe? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, sabe? Porque o que é verdade para mim vai depender aí das minhas questões cognitivas, vai depender aí das minhas questões morais, vai depender aí das minhas questões culturais, que podem não ser as mesmas que a sua, entende? Então, a minha verdade é uma, a sua verdade é outra, sabe? Então, essa corrente de pensamento, ela nega toda a verdade absoluta, sabe? Assim como ela também vai negar toda a ética absoluta, assim como ela também vai negar todo o moralismo absoluto, entende? Porque isso aí são questões, sabe, concernentes, ou seja, são questões para o pensamento relativista que tem uma ligação diretamente proporcional com as questões cognitivas, com as questões morais, com as questões culturais. E as questões cognitivas, as questões morais e as questões culturais, elas são aí munidas de uma diversidade, sabe? Ela não é única, não existe um padrão para essas questões. Então, na medida que essas questões variam de ser humano para ser humano, então, obviamente, a verdade, a ética, o moralismo também vai variar de acordo com a cultura, de acordo com a moral, de acordo com a cognição da pessoa, entende? Então, para o pensamento relativista, fica aí a critério de cada indivíduo definir a sua verdade, né? Definir o seu bem, definir a sua ética, definir os seus princípios, entende? Então, esse tipo de pensamento, essa modalidade de pensamento
vai se opor ao pensamento munido do fundamentalismo. Caio, que danado é isso? O que é o fundamentalismo? Bom, o fundamentalismo é uma outra corrente de pensamento que é contrária ao pensamento relativista. É uma corrente de pensamento que vai aí afirmar a existência de uma verdade absoluta, sabe? É uma corrente de pensamento que afirma a existência de normas absolutas, de normas fundamentais. Então, o indivíduo, a partir desta corrente de pensamento, ele se torna um padrão, sabe? Ele tende aí a ser encaixado em um padrão, né? E daí então ele teria que entrar nesse padrão para que daí então ele possa estar, possa ser visto, possa ser percebido dentro da medida de todas as coisas, dentro da medida certa de todas as coisas. Ele é realmente engessado, sabe? Aquilo que é tido como verdade absoluta, aquilo que é tido como moralismo absoluto, aquilo que é tido como ética absoluta, entende? Daí o que é que acontece? O que é que Thomas Kuhn, já falei dele no vídeo anterior, né? Porque eu trouxe aí a obra dele, né, para dar uma elucidada, a obra dele de nome A Estrutura das Revoluções Científicas, né? E aí Thomas Kuhn, nessa obra, ele traz que a história mostra que tudo evolui, sabe? E na medida que tudo evolui, certas coisas tornam-se obsoletas, ou seja, antiquadas, né? Coisas que em tempos passados eram plenamente válidas no momento presente, no momento contemporâneo, dada uma evolução, podem aí se tornar sim antiquadas, entende? Então, gente, uma teoria, quando a gente fala de teoria, a gente refere-se a um conjunto organizado de argumentos, entende? Então, alguns argumentos eles são mais centrais, certo? E esses argumentos mais centrais, eles são ditos fundamentais, são argumentos fundamentais, né? E são desses argumentos fundamentais, são desses ditos fundamentais que a teoria ela vai se sustentar, entende? E que também os demais argumentos que munem aí essa teoria se sustentam, né? Há certos argumentos um pouco mais flexíveis, né, que vão aí se sustentar nesses argumentos tidos como fundamentais. Então, o que é que acontece? Como numa teoria há argumentos muito sólidos, argumentos muito fundamentais, argumentos que sustentam a teoria, né? Então, não há como contraditar teorias, entende? Não há. Não há como contestar teorias, entende? Não há. Uma vez que ela tem aí argumentos fundamentais, argumentos muito sólidos, não há como contestar teorias. O que se pode fazer é contradizer os seus argumentos, entende? Sobretudo aqueles argumentos que são tidos aí como fundamentais, ou seja, aqueles argumentos fundamentalistas. Eles podem sim ser contraditos, entende? Então, contestar os argumentos de uma teoria para verificar se podem ou não continuar sendo admitidos é o que se chama de problema de validação, entende? Quando há um ato de se contradizer um argumento fundamentalista de uma determinada teoria e os argumentos que estão o contradizendo são aí argumentos coerentes, são aí argumentos muito consistentes, né? Então,
pode-se dizer que há aí, nessa teoria, né, um problema de validação, entende? Mas não há como contestar, uma teoria, uma vez que ela foi admitida, né, em virtude dos seus argumentos fundamentais. Não há como contestá-la, mas há como contradizer os seus argumentos fundamentais, né, para que daí possa haver uma verificação se é o caso de esses argumentos continuarem sendo admitidos. E como eu falei, é aí que temos o que chamamos de problema de validação, certo? É isso, gente. Eis aí mais uma explanação acerca dessa playlist Metodologia Científica, tá? Queria dizer para vocês que aqui no campo de descrição do vídeo você vai encontrar aí informações adicionais, como meio de contato comigo. Você vai encontrar o meu Instagram, caso você queira me seguir, né? Você vai encontrar aí meus outros 2 canais aqui no YouTube, o Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do campo da psicanálise. E você encontra também o meu outro canal mais recente, que é Caio e seus Diálogos, onde lá eu venho trazendo um pouco, né, do meu processo de transição, uma vez que eu estou passando por um processo de transição de gênero, tá? E trago também lá minha visão de homem, minha visão de mundo, reflexões, entende? E você encontra aí também o meu blog, do Caos ao Nirvana, onde lá eu trago minúcias acerca da minha história de vida, tá certo? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.